No Tribuna do Povo de hoje, o doutor João Vicente Corixerém e a doutora Viviane Magalhães Benevides, advogados, estão falando sobre a revisão dos contratos de plano de saúde quando a pessoa ultrapassa 60 anos. Doutor, já falamos aqui sobre o que a lei garante ao idoso, quem é o idoso. Agora, a pergunta que eu faço, para que a pessoa que se sinta aí prejudicada com os aumentos do plano de saúde, como ela pode proceder, fazer, que tipo de documento tem que ter, que tipo de prova tem que ter? Tem pessoas que não têm mais nenhum contrato guardado, às vezes, no plano de saúde. Qual o procedimento, então, para as pessoas, poderem ingressar com uma ação na justiça para poder aí buscar, o que o plano cobrou a mais, cobrar junto, a receber em dobro esse valor ali e poder pagar um valor justo para ele? Perfeito. Qual o processo, qual o encaminhamento que o idoso deve fazer? Perfeito. O idoso, ou todos os consumidores, eles devem sempre guardar os contratos que assinam. Então, o que acontece? Essa revisão do plano de saúde contratado, a gente vai precisar sempre, o advogado vai precisar sempre do contrato assinado pelo consumidor com a prestadora de serviço. Então, se o consumidor perdeu esse contrato, não tem esse contrato, ele deve se dirigir até a empresa com a qual assinou o contrato e pedir uma cópia. Isso é um direito do consumidor. Então, com a cópia desse contrato e também com a prova dos pagamentos efetuados a partir do implemento da idade de 60 anos... Seriam os boletos bancários. Os boletos bancários devidamente quitados, o consumidor deve levar isso para o seu advogado e, a partir dali, o advogado vai ajuizar essa ação de revisão contratual acumulada com um pedido de antecipação de tutela para que o consumidor volte a pagar o valor anterior ao implemento de 60 anos desde o início da ação. Então, essa antecipação de tutela tem sido sempre deferida aqui em Santa Catarina. E o que acontece? A partir do momento que a antecipação de tutela é deferida, o consumidor passa a pagar o valor quando tinha, no caso, 59 anos. Geralmente, reduzindo esse valor da mensalidade quase que pela metade. Então, o juiz, ele dá a sentença. Não é uma sentença rápida, pelo motivo de que o idoso ele tem trâmite prioritário nos processos judiciais. Isso é garantido por leis federais. Então, o processo do idoso ele passa na frente daquele que não tem 60 anos e, por isso, o processo é julgado mais rápido. Como esse processo não demanda dilação probatória, o que quer dizer isso? Não precisamos ouvir testemunhas, não precisamos fazer produção de prova pericial ou coisa parecida. Simplesmente se olha o contrato e se dá a sentença, geralmente em menos de um ano esse processo está julgado aqui em Santa Catarina. Em menos de um ano está julgado? Em menos de um ano geralmente está julgado. Aí o que acontece? A prestadora do serviço tem o direito de recorrer. A partir desse momento a gente deve aguardar então o Tribunal de Justiça julgar esse recurso e ainda assim, pela nossa experiência, em menos de um ano a ação ainda no Tribunal de Justiça também está sendo julgada. Aí a prestadora do plano de serviço ainda pode fazer mais um recurso para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília e aí às vezes demora um pouco mais para ser julgado, mas é uma ação que não leva muito tempo, um ano, menos de 2 anos, todas as instâncias estão julgadas. Mas normalmente, quando entra com a ação, ele já consegue a redução do valor. Já consegue a redução imediata. Consegue a redução imediata. Talvez, se a ação for ajuizada hoje, em menos de um mês ou 2, o idoso ele já está voltando a pagar o valor anterior. Isso é uma determinação judicial. Pode demorar para receber o que pagou a mais em dobro, mas já consegue de imediato a ter uma redução. De imediato ele já tem a redução. De imediato ele já tem a redução. E é importante frisar também que se a prestadora do plano de serviço do plano de saúde não cumprir a medida judicial, geralmente é deferida uma multa em prol do consumidor. Essa multa tem variado de 100 a 200 reais por dia de descumprimento da medida. Então, fazendo as contas, não vale a pena a prestadora do plano de saúde não cumprir a determinação judicial. E é lógico que não vai desobedecer nunca o órgão judicial, Se o juiz mandou voltar o preço, o que era antigamente, quando tinha 50 anos de idade, jamais o plano vai ficar se opondo a isso aí. Jamais o plano vai ficar se opondo. O que acontece às vezes é que algum embaraço administrativo na própria empresa faz com que eles não cumpram essa medida. Às vezes não é má fé, às vezes é simplesmente algum problema administrativo, mas o consumidor não tem nada com isso. O consumidor ele tem que ter o seu direito preservado, que é garantido pelo Poder Judiciário. Quer dizer, o mais importante é isso, entrou com a ação, no máximo 1 mês, 2 meses aí, o titular do plano de saúde ele vai conseguir voltar a pagar aquilo que pagava aos 59 anos de idade. Então já tem uma vantagem de imediato. Exatamente. Perfeito. E no médio prazo, de 1 a 2 anos, ele pode ter aí então a receber o que ele pagou a mais, e em dobro. Em dobro, perfeito. É isso mesmo. Pagou aí 10 mil reais a mais, recebe 20 mil reais. Recebe 20 mil reais. Ele recebe corrigido, Lembrando, com juros de 1% ao mês mais correção monetária. Com juros de 1% ao mês. Juros de 1% ao mês.
um mês. Mais que a poupança. É mais do que a poupança. Então as ações judiciais hoje em dia estão, a razão da demora acaba valendo muito mais do que a poupança.